tem jeito. E é isso aí, Will Santos. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso Pod Letras. Muito bem, hein? É isso aí. Então, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, não importa quando você estiver vendo ou ouvindo esse episódio aqui, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music. Temos a playlist atualizada semanalmente, então comece a seguir em todas elas. Nas redes sociais também, Pod Letras em todas elas. Se você tiver mais curiosidade, você pode ir no site, o podletras.com.br. Tem informações relevantes lá sobre coisas que a gente faz, todas as atividades, coletâneas e agendas, certo? Na tela aí tem um QR Code, se você quiser fazer um Pix para ajudar a gente aqui, pode fazer de qualquer valor. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer pela chave que é o e-mail apoie.podletras@gmail.com. É isso aí. Lembrando para a galera que continua à venda as coletâneas que são organizadas aqui no Pod Letras, através do concurso do Pod Letras. Tem a de 2023, está crescendo, hein, Will? Tem a de 2024 e já também foi lançada a de 2025. Né? As três estão à venda, assim como o livro também da Amélia Greer, O Peso da Inexistência. A Amélia que foi a vencedora do concurso Pod Letras do ano passado. Para quem nos acompanha aqui já sabe que o vencedor do concurso ele tem um livro solo também publicado inteiramente por nós. Assim como em breve teremos também o livro da Selene Bento, que foi a vencedora deste ano. Então você que está assistindo no YouTube, basta você clicar no link que está na descrição do vídeo, você vai direto lá para o nosso site, onde você vai poder conhecer um pouco mais sobre as obras. Você pode adquirir mandando um direct para a gente no Instagram, mandando uma mensagem para a gente através do site, ou se você preferir, através do Mercado Livre, lá no próprio site, você clica, vai direto para o link. Então fica aí a sua escolha, certo? Você que está numa plataforma de áudio, você entra no podletras.com.br e você vai chegar lá na parte de publicações e vai ter acesso, então, às informações dos livros, assim como o link. E também você já sabe, querendo, pode também nos mandar um direct, certo, Will? O Mercado Livre é o menos indicado, não só por causa da questão para quem compra do frete, que costuma ser mais caro do que quando você envia um livro a preço módico, o valor cai, mas também esse ano ele aumentou, inclusive, a taxa para alguém, se você quiser vender alguma coisa no Mercado Livre, ele cobra uma taxa. Esse ano ele está cobrando 20% do valor do produto, então isso quase que inviabiliza. Está lá agora por enquanto, só mesmo porque não tem nenhuma plataforma melhor, mas é uma prática que eu particularmente considero até abusiva, você cobrar 20% de alguém que está vendendo um produto lá, mas enfim, é o que tem para agora. Mas o que tem para agora mesmo é a gente falar com a nossa convidada do episódio de hoje, que é a cantora e compositora Vika. Tudo bem com você? Tudo bem, gente. Obrigada por me receberem aqui. Muito bem. Faça as honras aí, César Costa. A Vika que está longe, né? Então, devido ao fuso horário, a gente está fazendo o episódio gravado, vocês vão perceber. Então, não conseguiríamos responder perguntas online, mas você pode deixar sua mensagem, pode deixar sua pergunta, que depois a Vika responde para vocês, certo? Já você que está aí, já segue ela lá no Instagram, @VicaOficial. Para você que está numa plataforma de áudio, Vika é VICKA, oficial, tudo junto. Então sigam lá que vocês vão estar sempre por dentro das novidades, certo? Agora eu quero começar, Vika, por favor, te pedindo, me diz que tem alguém na sua família que chama Fred, por favor. Não tem não. O pessoal não aproveita as oportunidades, Will Santos. Pois é. Para quem não tá entendendo a brincadeira, o sobrenome dela é Krieger, né? Então, se tivesse um Fred, seria fantástico, mas infelizmente não tem. Já que não tem, vamos falar um pouco sobre o teu nome artístico, o Vika, né? Conta pra galera aí como que o apelido de infância que a sua mãe te deu virou um nome de uma banda e depois seu nome artístico. Pois é. Olha aí, já explicou tudo. Não, mas conta a Não, história. vamos contar a história. Minha mãe sempre me chamou carinhosamente de Vika. E na época da faculdade eu tive uma banda, montei uma banda e sempre achei legal banda com nome de gente, assim, por exemplo, Tia Anastácia. Sempre achei, nossa, que nome legal, né? Criativo. E decidi dar o nome da banda de Dona Vika. E as pessoas começaram a me chamar, assim, de Vika depois de um tempo. E foi ficando, foi ficando. Aí, quando eu decidi lançar nas plataformas meu primeiro álbum, eu decidi que o nome seria Vika, que é a junção dos meus 2 primeiros nomes, Vitória e Carolina. E eu achei que
ficasse mais fácil, né, para as pessoas, porque eu acho que Vitória e Carolina são 2 nomes muito fortes, eles brigam entre si, então eu decidi simplificar e achei que é um nome diferente, né, Vika. Sim. Mas chegou a passar pela sua cabeça utilizar outro nome ou não? Vika já foi uma escolha bem natural, assim? Foi natural, assim, o meu primeiro CD eu gravei com 16 anos, eu não sei se existia a plataforma já, mas eu não usava, que eu saiba ninguém ouvia música ainda, era pendrive e CD na época. E aí esse meu primeiro CD, eu coloquei o meu nome mesmo, Vitória Carolina. Uhum. Mas quando eu fui para o estúdio pela segunda vez para gravar o meu segundo CD, digamos assim, ele foi para as plataformas já como Vika. Já decidi mudar o nome. Já estava mais madura também, já queria fazer uma coisa diferente. E as músicas desse primeiro disco existem por aí ou estão escondidas? Escondidas, elas estão bem escondidas. É. Se alguém pesquisar bastante, é capaz de achar alguma coisa aí, porque a internet colocou uma vez, Sim. ficou, né? Agora, qual foi esse interesse que você teve de fazer engenharia civil, uma coisa totalmente diferente de uma carreira artística? Nossa, uma boa pergunta, né? Eu me faço essa pergunta hoje, porque eu acho que era muito nova na época e segue aquele destino natural da vida. Escola, né? Aí você faz uma preparação para passar no vestibular e entra numa faculdade. Então, assim, Uhum. chegou na hora de escolher, eu tive que escolher alguma coisa. E escolhi um curso que existia na minha cidade e que existia numa faculdade pública. Então, dentre os cursos, o que eu mais me identifiquei na época foi a engenharia civil, né? Não tinha assim tantas possibilidades e como grande parte da minha família trabalha com isso, eu fui um pouco assim incentivada a escolher a engenharia civil. E eu achei um curso bem interessante assim, para falar a verdade, eu aprendi bastante coisa, mas que hoje eu não aplico muito. Não uso assim integrais, não uso equilíbrio de forças na minha vida, mas foi legal, foi interessante aprender assim os conceitos da construção. Porque a gente mexe muito também com números, né, então você acaba desenvolvendo ali o lado matemático e o lado lógico da Sim, vida, querendo ou não, então acaba ajudando para várias outras coisas. Você não aplica direto, mas querendo ou não, é um conhecimento que você acaba usando indiretamente. com certeza. Uhum. Tem que fazer os cálculos aí certinho para saber como sustentar a carreira, né, ó. Isso aí é Badums. difícil aí. Isso aí essa matéria aí que faltou, isso daí é complicado. É, muito bom. Ô Vika, vamos falar logo do teu Hum. lançamento, que foi no dia 16 de maio, né, a música Passageiro, que você fez em parceria com a Roberta Campos. Fala um pouco pra gente como que surgiu a música, como que foi formar essa parceria e como que tem sido a repercussão. Legal. Então, essa canção a ideia dessa música, ela veio numa viagem, eu estava no avião, assim, e a melodia veio na minha cabeça, eu comecei a cantarolar, peguei o celular e gravei, e aí as palavras começaram a se encaixar e o sentido da música começou a vir na minha cabeça e eu ouvi a voz da Roberta, assim, naquele momento que eu estava, criando a música. E aí quando eu criei o refrão da música eu pensei: "Eu vou chamar ela", né, eu já tinha conversado algumas vezes com ela, e ela super gostou, super topou, a gente escreveu a música pelo WhatsApp, assim, mandei a parte que eu tinha feito, daí ela continuou, escreveu o verso, e a música ficou pronta, depois de vários meses eu decidi gravar e convidar ela pra fazer parte desse feat, e ela aceitou. E é uma música que reflete muito sobre a nossa passagem aqui, né, a Uhum, música fala que estamos em busca de um lar, né, às vezes me sinto como um passageiro, como se eu não pertencesse a esse planeta, a esse mundo sim. aqui. E a música tá indo super bem, eu tô muito feliz, a gente conseguiu entrar em várias playlists super legais nas plataformas de música, e a minha audiência, a galera que me acompanha tá elogiando muito, assim, gostou muito da música, do clipe também que a gente gravou, produção da Voo de Nave, a gente fez um clipe em Paranapiacaba, uma cidade no interior de São Paulo, uma vila, na verdade, preservada e histórica por conta da sua estação ferroviária, que foi construída há muito tempo atrás, e escolhi esse cenário para a gente poder falar realmente da vida como uma estação. Mas assim,
A gente precisa de um pouco mais de informação. Como é que foi essa coisa assim? Ah, eu mandei uma mensagem para a Roberta, que eu já tinha conversado com ela antes. Como é que surgiu esse contato entre vocês? E, inclusive para você se sentir à vontade de propor assim, vamos fazer uma música juntas? Ah, então, não lembro que ano, acho que foi 2021, por aí. Recebi uma mensagem da Roberta no Instagram e eu fiquei extasiada na época, porque eu já era fã dela, já tinha cantado muitas músicas dela, né? Eh, Nem sabia que ela me conhecia e ela me mandou uma mensagem falando que tinha escrito uma música e tinha pensado em mim para cantar a música. E a partir dali a gente começou a conversar no WhatsApp e acabei indo em alguns shows dela, que na época eu morava em São Paulo, então pude participar, sim, assistir algumas apresentações. E ali a gente foi criando um relacionamento, assim. E aí, quando eu tive a ideia dessa canção, decidi mandar pra ela no WhatsApp. A pessoa, já que a Roberta pensou em mim para uma música, eu vou Eu fazer vou o caminho pensar. inverso agora. Exato, é que a Justo. gente já tinha falado, vamos escrever mais alguma coisa, quando você tiver uma ideia me manda, e a gente ficou Sim, nessa, né. Só que não tinha vindo nada, porque assim, eu gosto das coisas de maneira espontânea e natural. Não gosto de ficar forçando nada. Então, sim. quando realmente a ideia veio e eu achei que fazia sentido, eu mandei pra ela e a gente fez a música. É, e fica bem mais interessante, né? Não fica aquela coisa assim, não, deixa eu aproveitar o hype da outra artista, do outro artista, para fazer uma música com ele, para aparecer junto. Não, foi uma coisa que É, fluiu, né? Fica bem mais interessante. exato. Eu gosto quando as parcerias, elas são nesse sentido natural mesmo, elas surgem naturalmente. Aliás, se Muito. for falar em parceria, a gente é mais aqui da literatura, né, é uma coisa menos comum, né, quer dizer, não tão incomum, porque há várias e várias obras escritas a 4 mãos e tal, mas são menos raras do que música, que é constante essa coisa de parceria. Explica como é que funciona pra você, porque você também teve uma parceria até com Oswaldo Montenegro, que não foi apenas de uma música, né, acho que foi um Ah, disco é. inteiro. Como é que foi Exato. essa parceria com Oswaldo Montenegro e como é para você essas coisas de pensar em parceria, quem você pensa que assim daria uma ótima parceria, mas talvez você fica assim, "Nossa, será que eu entro em contato com essa Ah, pessoa e tal?" Fala pra gente como é que funciona pra você essa coisa das parcerias, né? então no caso do Oswaldo foi totalmente diferente, né, a Roberta eu já conhecia ela, já conversava com ela. O Oswaldo, eu participei de um concurso que ele abriu nas redes sociais dele, então vários artistas estavam participando para ter essa oportunidade de gravar um álbum com ele. E a equipe dele que escolheu qual seria esse artista. Então, dentre várias pessoas muito talentosas, eu fui escolhida para fazer esse trabalho e regravar canções do repertório dele junto com ele. E foi um grande presente para mim conhecer pessoalmente o Oswaldo, eh, ver o carinho que ele tem com as músicas e com as produções. Ele que é um artista que está todo ano se reinventando, todo ano lança uma turnê diferente, lança um álbum novo. E é inspirador, assim, para mim, né, sinto que tô só começando, apesar de já há vários anos estar aí cantando e compondo, mas quando a gente, vê esses artistas que estão aí no mercado há mais de 50 anos, dá para dizer que a gente está começando, né. Sim. E foi muito legal. Agora, tem muitos artistas que eu gostaria ainda de fazer, feats, mas eu sinto que as coisas têm o tempo certo para acontecer, né. Não gosto de ficar forçando nada e até às vezes fico hesitante em mandar mensagem para uma pessoa, falar: "Ah, tenho medo de ser inconveniente às vezes", sabe. Eu Uhum. fico nessa. Uhum. Mas a gente vai conhecendo naturalmente, principalmente no período que eu estava morando em São Paulo, eu conheci muita gente legal, assim, da música, de você assistir o show de alguém, essa pessoa tá lá também, você troca uma ideia e combina de fazer alguma coisa. E essas são as melhores parcerias, assim, que você vai naturalmente conhecendo a pessoa, espontaneamente. Sim. Muito bem. E aí, quanto mais tempo de carreira, mais pessoas você vai conhecendo e menos difícil vai sendo fazer contatos, né? É, porque aí uma pessoa conhece a outra, e uma pessoa te Uhum. indica pra outra, você fala assim: "Ah, queria conhecer fulano, mas sei lá", aí a pessoa faz a ponte pra você. "Ah, vou Uhum. te apresentar então, ele é meu amigo", aí você acaba conhecendo outra pessoa já de uma forma diferente, né, do nada chega lá e manda uma É, mensagem, não, porque Sim, um outro amigo indicou e falou de você, então já fica mais fácil depois de um tempo. uhum. com certeza.
As conexões, né? A rede de conexões Conexões, sempre né? A é. gente tá 3 ou 4 agora pessoas de qualquer pessoa do mundo, né? Existe Pois é, um estudo sobre é, isso. sim, com certeza. E aí, é o negócio aí fazendo conexões, conhecendo pessoas. Agora, tem que ter talento também, né? Tem que ser uma pessoa que venha pra somar, né? A gente sabe que tem muita gente que às vezes só quer sugar. Então, Verdade. é importante. É Agora, importante. ô Vika, eu comecei aqui o nosso episódio falando pra galera que você tá longe, você tá na Irlanda. Eu queria entender um pouco como foi esse seu movimento de voltar para a Irlanda. O que te levou a voltar? E você que está trabalhando cada vez mais sua carreira e lançando músicas e tudo, acredito eu, pelas suas músicas serem em português, o seu público-alvo maior ainda são os brasileiros. Não é um Uhum. movimento arriscado você ir para longe do seu público nesse momento que você quer expandir mais a sua carreira? Que Muito tem... interessante essa pergunta e foi uma coisa que me deixou muito reflexiva nessa decisão. Mas o que tem de brasileiro na Irlanda também. Tem muito brasileiro aqui Sim. e eu sinto que muito da minha carreira acontece online, digitalmente, né? Uhum. Então eu faço apresentações, faço shows pontuais, posso dizer assim, pontuais. Todo ano faço um show em São Paulo, faço show autoral na minha cidade, em alguma outra cidade que surge uma oportunidade para fazer, mas são eventos pontuais, o que eu não vou deixar de fazer mesmo estando aqui, porque em agosto eu tô voltando para ficar uns dias, então faço questão de fazer esses shows. E eu vou continuar trabalhando, inclusive deixei várias canções gravadas. Estou no processo de lançamento do meu próximo álbum. Inclusive, essa canção com a Roberta vai fazer parte do álbum, assim como Quem é Você, que foi o primeiro single do álbum, também vai entrar no repertório. Então eu sinto que eu só tô somando estando aqui, nesse momento não sinto que esteja perdendo alguma coisa, até porque aqui eu tô conhecendo muita gente legal também, inclusive brasileiros que estão aqui, artistas também. E as conexões, como vocês mesmos falaram antes, elas vão só expandindo, só aumentando. Inclusive, estou nesse movimento também de trabalhar as minhas músicas aqui com o público brasileiro. Então, logo mais eu penso em fazer um show autoral aqui. Estão surgindo algumas oportunidades e eu acho legal também. E sempre que eu tenho a oportunidade de cantar uma música minha, eu toco. Estou me apresentando bastante também nas ruas, que é algo cultural aqui da Irlanda. Tem muitos artistas e as pessoas super valorizam, gostam. Então, sempre canto uma música minha ou outra, as pessoas param, ficam prestando atenção, por mais que muitas vezes não consigam entender o idioma, causa uma curiosidade, né? Que Uhum. língua é essa? O que ela tá cantando? Então, é super bacana poder levar a minha música para fora do país dessa maneira. E estou em busca também de expandir aqui na comunidade de brasileiros. Muito legal. Mas o que te levou a fazer esse movimento agora, de voltar para aí? Olha, eu acho que o desafio principalmente, senti que precisava de um movimento a mais, assim, na minha vida e me apaixonei quando vim para cá em 2018. É uma cidade muito cultural, muito rica e me senti muito bem aqui. Tenho amigos aqui também, um grande motivo para ter voltado. E senti que a música, que ela, para mim, funciona muito bem, né? Não só cantando as minhas, mas também fazendo shows, cantando um repertório internacional, um repertório que o pessoal gosta aqui. Eu gosto muito de explorar isso. E estou em busca de colaborações para um próximo álbum. Gostaria muito de gravar um álbum misturando línguas, né? Porque aqui a gente conhece pessoas de todos os cantos, não só irlandeses, né? Tem músicos Uhum. de vários outros países, tanto da América Latina quanto da Europa. E gostaria muito de escrever também músicas em inglês, misturando com talvez português ou até o espanhol, que tem muita gente aqui nas ruas que fala espanhol. E acho que é legal, acho que é uma forma de crescer musicalmente falando, estar em contato com coisas que talvez eu não ouviria se eu estivesse morando no Brasil, sabe? Uhum. Com certeza. Aliás, você chegou a fazer já, né, um feat com um cantor em espanhol, né? É equatoriano, o Renkai, né? Eu tive essa oportunidade quando eu estava na gravadora, fui indicada pela gravadora para fazer um feat com ele. Não conheci ele pessoalmente, a gente gravou à distância, mas a gente misturou o português e o espanhol, né? Ele canta a parte dele em espanhol e eu canto a minha parte em português. E ficou uma mistura bem interessante, né? Um ritmo que eu não tô acostumada, então ficou algo diferente para mim. E eu gosto muito de descobrir coisas novas, assim. Pretende fazer outra? Já conversou com ele ou ainda não?
Ainda não, com ele ainda não, mas se ele me convidar, quem sabe, estou à disposição. Uhum. Isso aí. Muito bem. Eu gostaria de saber se o seu interesse pela composição veio junto com o interesse por cantar e por fazer música também. Que o Brasil ele tem uma tradição grande de intérpretes, né? Muito boas, assim. Sim. E poucas, aliás, comparado com os cantores e compositores, há menos cantoras e compositoras, né? Fala desse seu interesse pela composição também. No começo a música pra mim era mais uma diversão, quando eu comecei a tocar, era mais assim, um desafio, vamos dizer assim, de tocar as músicas que eu gostava. E depois a música começou a virar uma forma de expressão pra mim. Então, depois que eu entendi que eu podia escrever o que eu estava sentindo, transformar em música, eu comecei a me apaixonar realmente por isso. E aí, quando minhas músicas começaram a impactar as outras pessoas, aí então foi um caminho sem volta. Porque aí você faz uma coisa que te dá uma satisfação e você recebe de volta, sabe? Então, é a combinação perfeita. Mas eu comecei tocando e cantando sem pretensão nenhuma. Eu tinha 10 anos quando eu comecei a tocar, 12 anos quando eu comecei a cantar, porque eu primeiro comecei aprendendo violão e era tímida, muito tímida, 10 anos, não cantava. E o meu professor de violão me incentivou a aprender a cantar também, ele que também cantava e dava aulas de canto, então foi indo que meio junto ali no começo. Aí comecei a participar, por influência de alguns familiares de alguns festivais de música lá na região, e comecei a gostar de subir no palco, de cantar, de ver a reação das pessoas. E fui naturalmente me envolvendo cada vez mais com a música. Comecei a tocar nos bares na minha cidade, sempre meu pai me levando, me acompanhando, porque eu tinha 14, 15 anos no começo. E fui conhecendo mais artistas, formei bandas na época que eu estava na faculdade. Enfim, a Dona Vica, né, que a gente comentou. E outra banda que eu tive também de rock, que se chamava Vitória e os Augustos, que foi um período muito divertido, assim, muito legal. E, enfim, comecei a escrever, decidi gravar, e aí vira um vício, assim, nossa, você vai aprendendo de produção, você vai descobrindo sonoridades, e aí você quer sempre melhorar, você quer sempre fazer uma coisa a mais, e quando Uhum. você vê o resultado é muito satisfatório. E esse foi o caminho, e está sendo até hoje. Então, o artista está sempre em busca do novo, né? O que já foi feito, beleza. Agora a gente quer uma coisa nova, sabe? Então é isso, eu sinto que eu tô nessa caminhada de descobrir novas possibilidades na minha carreira agora, e também ansiosa para mostrar o que eu já fiz, né? Porque eu Uhum. deixei várias coisas gravadas. Ano passado, passei vários dias dentro do estúdio gravando, produzindo as músicas, e fico na expectativa para saber agora o que as pessoas que me acompanham vão achar das músicas e as pessoas que ainda vão me conhecer, né? Nesse processo. Com certeza. Agora, você teve um trio de reggae também, qual que era o nome do trio? O de reggae era o Dona Vica. Ah, era o Dona Vica Era mesmo? o Dona Vica, Ah, aham. legal. Foi muito divertido. Aí, depois teve a banda de rock, que era Vitórios Agudos. E no mesmo, era simultâneo, assim, Uhum. tinha. De vez em quando eu tocava com a banda de reggae, tocava com a banda de rock, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Era o repertório 100% diferente. A Aham. banda de rock só cantava clássicos do pop e do rock internacional. E a banda de reggae era só MPB. Era o MPB mais reggae, né? Sim, E eu tinha o meu projeto também já com as minhas músicas. Então eu ficava transitando entre vários estilos, assim. E eu acho que isso ajudou a encontrar, assim, o meu caminho. sim, Quem eu realmente era no meio daquilo tudo, assim. Fui experimentando. sim. É, você chegou a tocar, música raiz, né, gaúcha, chegou a ganhar concurso em rodeio. Você caminhou por É. bastante gêneros aí, bem Pois é, eu eclética. declamava poesia também nos rodeios. Só não dançava. Dançar nunca foi pra mim, assim. Mas eu fiz bastante coisa, assim. Cantava música tradicionalista gaúcha, com acordeão, violão, sabe? E a cultura gaúcha é muito, muito rica, muito Uhum, maravilhosa também. E é praticamente um outro idioma. Uhum. Porque eu ia aprender as músicas, tinham muitas palavras que eu nunca tinha ouvido na vida. O aham. que quer dizer isso, né? O que quer dizer Cusco?
Nunca ouvi falar em Cusco. A gente tinha que ir lá, dicionário gaúcho, o que que é Cusco? Muito, muito legal, assim, a gente vai aprendendo bastante. Como é que foi a participação nesse concurso no rodeio? No rodeio, minha madrinha e meu padrinho, eles eram muito envolvidos na minha cidade, Cascavel, com o CTG, né? CTG, para quem não conhece, Centro de Tradições Gaúchas, aqui na região, né? Na região sul do Brasil, é uma coisa que tem bastante. E fui incentivada a participar. E minha família participava bastante dos eventos, dos bailes. E aí, quando tinha rodeio, me inscreviam e a gente viajava. Tinha em várias cidades, né? Não só em Cascavel, mas de vez em quando tinha nas cidades próximas. E a gente viajava, fazia uma excursão, né? Porque tinha as pessoas que dançavam também, o pessoal que era da chula, que declamava poesia. Eram várias provas diferentes. Tinha até de laçar boi, de cavalo, tinha várias coisas assim. Então ia uma excursão e a gente passava lá dois, 3 dias no rodeio. E era muito divertido, né? Na época eu era só uma criança e eu achava o máximo, assim, estar junto com todo mundo. Era uma diversão, uma alegria. Muito legal. Achei interessante ter um CTG no Rio Grande do Sul, né? Porque você já tá no lugar onde... Porque, assim, em São Paulo tem um CTN, né? Que é um Centro de Tradições Nordestinas. Então, assim, fora da sua região, do seu estado, né? É uma coisa que você vivencia por não estar presente. Agora, um CTG no próprio Rio Grande do Sul No é uma próprio, coisa... e tem muitos, né? Tem muitos lá. É porque, assim, é um lugar onde se cultiva a tradição gaúcha mesmo, porque as origens do povo gaúcho, porque Uhum. na vida cotidiana vai se Sim, perdendo aquilo, né? Então, eu acredito que seja um lugar não onde é, as pessoas não é têm tão aquela comum nostalgia. nas ruas alguém de bombacha e tal, né? É, Aí você vai de, para um CTG, aí realmente você vivencia, né, essa coisa mais cultural e tal. exato. Você falou aí de vários gêneros. Quando que você se decidiu por aquilo que seria a sua carreira? Assim, não, eu quero fazer música nesse estilo aqui, não e deixar de, digamos assim, atirar para todo lado. Talvez ainda esteja me decidindo, porque tem dias que eu acordo e falo, não, agora eu vou mudar, agora eu quero ser isso, agora eu vou fazer um estilo New folk, vou metal. botar um chapéu, vou colocar... Aí, não, eu sou rock and roll, gente. Aí eu escuto uma música e falo, não, eu sou isso, eu sou rock and roll, que é isso, eu vou virar rock and roll. Aí eu fico transitando entre a calma e a loucura que existe dentro de mim, eu fico nessa. Um lado quero uma coisa, outra hora eu quero outra, assim, porque eu gosto realmente de muitos estilos e eu sinto que faz parte da minha personalidade, tanto esse lado mais explosivo, de, sei lá, revoltado às vezes, de falar alguma coisa numa música, quanto o lado mais introspectivo e calmo, mais melódico, mais suave. Então, e eu não acho que eu precise escolher, assim, eu acho que tem espaço pra gente fazer as duas coisas, sabe? Porque é arte, a arte ela não tem limites, né? Que é um assunto Uhum. que está sendo muito falado agora, é o Pois é. limite, né? E eu acho que a gente não precisa se limitar em certas situações e eu faço aquilo que faz sentido para mim. Então, se eu sinto que isso faz sentido para mim agora, eu vou fazer. Se eu quiser colocar agora um banjo na minha música, não sei, vou colocar porque eu acho que é legal, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu vou nessa, eu vou sentindo o que está fazendo sentido na minha vida. Tanto é que a gente tinha um cronograma de lançamento agora das minhas músicas, e eu senti que não era o momento de lançar a música que a gente tinha escolhido. A gente tinha escolhido ano passado ainda, assim, feito um cronograma bem bonitinho. Eu falei, mas eu acho que essa música não tem muito a ver agora. Eu acho que tem que lançar outra. E aí a gente mudou todos os planos. Eu falei, então tá, vamos lançar outra agora. A gente não tinha foto pra música, não tinha clipe pra música, não tinha nada. Eu falei, não tem problema, vamos fazer. E aí eu fui atrás de fazer, inclusive a próxima música vai sair ainda esse mês. E é isso, a gente vai mudando de acordo com o que está acontecendo na nossa vida. Mas o quanto você acha que ser um artista mais independente te dá essa liberdade, né? 100%. Porque muitos artistas, né, até não muito tempo atrás e até hoje, né, explode um determinado música de determinado jeito e aí, bom, se você quer se manter nesse sucesso, faça coisas parecidas, iguais às que você já fez, senão vai
vai cair, né? Vai deixar de atender uma certa expectativa. E quando você é mais independente, que trabalha mais assim, fora desse radar assim, você tem mais liberdade. Mas pode ser um tiro no pé também, né? Você querer ficar se copiando. Ah, já deu certo, vou fazer de novo pra ver se vai Uhum. dar. Porque assim, temos exemplos, né? A própria Taylor Swift, que começou no country, depois ela mudou pro pop, e a cada ano ela lança um álbum diferente e ela continua cada vez mais agregando público, né? Beyoncé também, ela vai mudando o estilo, agora é a fase country, era a Uhum. fase pop, era a fase soul, R&B. Então, eu sinto que os artistas vão caminhando de acordo com a evolução deles também, de acordo com o que eles estão sentindo. Mas realmente, eu sinto que estar numa gravadora, você às vezes perde um pouco da sua liberdade artística. Eu, como já participei de uma gravadora, já fui, né, já fui limitada criativamente falando várias Uhum. vezes pelo lado comercial mesmo. A gravadora, ela tá visando ali o lucro do negócio, né? Você é um produto. Então Uhum. ela tem uma estratégia. Então ela vai querer continuar naquela estratégia para continuar dando certo, ou porque ela acredita que seja o melhor caminho, visando o lado financeiro. Hum. Mas nem tudo na vida é dinheiro, né? Bom, É se que, fosse eu não seria artista. Começa por aí. é que também assim, Então, você deu os exemplos de grandes artistas que já estão há muito tempo. Então eu acho que talvez depois que você adquire uma certa autonomia, duvido muito que a Beyoncé, quando estava lá no Destiny Child, se ela opinava muito sobre repertório, sobre é, até mesmo figurino, videoclipe, mas exato. depois que ela se tornou a Beyoncé, aí você tem autonomia para dizer não, né? Inclusive para grande gravador. Mas eu acho que quando você está ali ainda tentando, ainda, pô, você tem um sucesso, tá aí pro segundo disco, pô, eu acho muito difícil você conseguir impor, assim, a sua vontade, assim, de fazer o que você quer de uma maneira diferente, assim, né? Eu acho que tinha muito isso quando você estava numa mega gravadora, que você não escolhia o produtor, você não escolhia os músicos, nem as músicas, você era realmente só a voz e o rosto, né? Exatamente. Mas eu acho que a maneira de consumir música mudou também Totalmente. daquela época pra cá. Sim. Porque hoje eu sinto que a música é muito nichada, assim. Sim. Não, hoje Então, você faz tudo e as gravadoras distribuem apenas, né? exatamente. E o público, ele é muito, assim, eu sinto que às vezes o público, ele gosta mais do artista do que da música. Também. Então, eu gosto sei lá, ouvi uma música de um artista, gostei muito, e eu me apaixonei pelo artista, pelo que ele fala, pelo que ele faz, pela vida dele. Uhum. Então, se eu tô acompanhando a vida é mais isso, entendeu? Acompanhar a vida do artista É. do que muitas vezes a sonoridade da música. Então, eu sinto que tem um pouco disso também. Você mesma já falou em outras oportunidades, né, que hoje em dia todo mundo é influencer, né. O pessoal tem que e na literatura isso acontece bastante também. A gente volta e meia comenta isso com os autores, né, que hoje em dia o autor ele precisa primeiro se vender, a pessoa tem que gostar da pessoa, para depois se interessar mais pelos livros e ler a obra e acompanhar a carreira. Hoje em dia tá difícil, né. É, Verdade, isso, é a persona mesmo ali, Sim. né, que tem que chamar a atenção. isso tá acabando com a Caramba, arte, eu acho. até porque já vi situações de tipo assim, a pessoa ser muito fã de um artista e o artista falou alguma coisa na mídia, sei lá, expôs uma opinião sobre alguma coisa. Ah, não gosto mais desse cara. Uhum. Ah, é porque ele falou não sei o que de fulano, não Sim, gosto. Tipo, a pessoa para de gostar de ouvir É, por causa da opinião, entendeu? sim. Então, eu acho que gostar de uma coisa vai além da sonoridade mesmo. Às vezes, sabe, influencia muito também o peso da pessoa ali, o que ela é, faz, o que ela pensa, o que ela diz, a maneira que ela expõe as ideias. Sim. é essa exposição que vai acabar com a arte. Vai destruir totalmente. Complicado, Porque complexo. quando você só tinha contato com a arte, você só discutia a arte da pessoa, né? Então, hoje a pessoa se sente, por você se expor, se sente no direito de te questionar, assim. E parece que hoje eu sinto que é meio que obrigado você se expor. É, Sim. Parece que faz parte da arte você expor. Uhum. É tipo é. a pessoa acima da obra. Eu não sei, né, até que ponto isso é saudável, mas parece que o artista ele virou maior que a própria obra, Sim. A né? gente sempre fala isso também, aquela história do escritor enfiado na caverna, que os livros dele saíam para o mundo, ninguém nunca nem viu. Cara, isso não existe mais. Hoje é inconcebível. Exato. Por exemplo, quando que eu fui descobrir que a escritora de Harry Potter, né, vou dar um exemplo aqui,
era uma mulher, porque eu vi aquele nome, eu não fazia ideia do que era aquele Aham. nome, né? Um nome diferente em inglês. Depois de muito tempo que eu fui ver o rosto dela, falando, nossa, que legal, é essa mulher que escreve. Porque, Pois assim, é. Escritores eram anônimos. Os grandes uhum, escritores eram É. anônimos, assim, não sabia, exato. passava por ele na rua, sabia nem quem era, e lia Assim todos os como livros. já ouvi músicas antes, porque agora eu sinto que a imagem do artista chega antes da música. Sim. E eu ouvi a música e, nossa, que legal. E só depois de um tempo eu fui ver o rosto e falar, nossa, é essa pessoa que canta essa música. E, E às tipo, vezes ter você até aquele ouvia impacto. uma música pensando que era de outra pessoa, porque a voz era similar, você ficava jurando que era de outra pessoa, né. É. Exatamente. Os programas de Louco. rádio hoje, o pessoal faz com câmera, né? Perdeu totalmente a É. graça de você saber quem era o locutor, que você Sim. gostava, você Eu imaginava uma ficava pessoa. muito imaginando a pessoa. Nossa, É, quem que é o cara que fala esse programa aqui? A voz dele é Pois é. tão grave, tão não sei o quê. Como é que ele é? Eu ficava pensando. Muito louco engraçado, né? isso. Parece que a gente vai. Parece que são avanços que vão fazer a gente perder a nossa criatividade imagética das coisas, né? Uhum. Tá tudo Verdade. muito posto assim na nossa É cara o tempo todo. mastigado demais. E Isso. se você não mastiga, as pessoas não querem fazer esforço para consumir aquilo. É, É o que eu Uhum. sinto, falou tudo, generalizando de uma forma massiva, assim, né? Porque a gente vai pela maioria, né? claro. Eu sinto que a maioria vai nessa tendência. Se você não mastiga ao máximo, a pessoa tem preguiça de ter que. Ah, preguiça de Pois ver é. isso. A gente tem que ser passarinho, né, tem que chegar com a comidinha pra botar no bico já, assim, do filhote, o negócio Exato, funcionar. exato. Só que isso é péssimo pra arte, É porque a Claro, horrível, arte ela tá aqui pra horrível. provocar, né? Pra gerar pra desafiar, sei lá. É. com certeza. Aí artisticamente você fica com medo de ousar, porque pessoalmente você vai ser cobrado, né? Quer dizer, como é que alguém assim escreve algo assim, canta algo assim, se é tão diferente? Você não vai poder mais ser diferente, né? Se você é o comportado pessoalmente, você vai ser comportado artisticamente, você vai ser cobrado para ser isso, né? Isso É, é horrível, assim. isso é péssimo. Talvez daqui a alguns anos vire, né? E o subversivo, que é o cara que não aparece, é o cara que vai se destacar, né? Nossa, esse aqui é muito legal que a gente não sabe quem é. Vai ser o A hype. gente tem um exemplo, né, o Banksy, que é aquele grafiteiro, que Uhum. ninguém sabe quem ele Sim, é. sim, 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 sim. Eu acho isso o máximo. O Gorillaz, quando começou, meio que começou nessa vibe, né, meio que se É, escondendo, mas não teve jeito, a Daft galera de Punk, tanto que a os galera caras. encheu o Também. saco, eles tiveram que botar, cara. Inclusive Exato. É um cara a só também. não, inclusive na época, quando surgiu o Gorillaz, era bem interessante a forma como era feito o show, né, porque era um pano com a exibição das imagens dos cartoons e a banda por trás, a pessoa só via a sombra da banda por trás tocando, assim, era muito, a ideia era muito boa, mas parece que as pessoas: "Não, tá, a gente quer ver, quer ver, quer ver, quer ver", e não tem jeito. Bom, o É. que a gente quer ver, Will Santos, é todo mundo que está assistindo esse episódio se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar Pô, com todo mundo, que isso é muito importante. Como acabamos de dizer, precisamos aparecer para que as pessoas possam conhecer, para que o nosso conteúdo seja levado pelo YouTube para mais pessoas, então faça isso, que você nos ajuda bastante. Ô Vika, impossível não falar sobre a canção Pausa, né? Porque viralizou durante um período complicado aí da pandemia e tudo mais. Mas eu quero perguntar outra coisa para você em relação a isso. A música viralizou, você obviamente ficou feliz, triste, claro que não, mas em algum momento você tentou entender o que você fez para essa música estourar e de repente replicar numa outra canção? sim, sim. Mas não foi muita ideia minha, não. Foi da gravadora. De tentar fazer uma música, assim, similar, Uhum, depois pra tentar engajar com o mesmo público e tentar dar uma viralizada de novo, vamos dizer essa palavra. sim. Mas o viral não é algo que é planejado, né? Não adianta. É É. uma coisa espontânea. Mas assim, tentei entender o Uhum, porquê que as pessoas gostaram tanto, porque eu não fiz nada de diferente do que eu fazia. Eu sempre gravei vídeos tocando minhas músicas e postei, sabe, assim. E foi um vídeo extremamente simples na época. Eu simplesmente estava no meu quarto, eu gravei, assim, eu estava até, assim, com o cabelo num coque, assim, eu estava extremamente à vontade, assim, no meu quarto, não me produzi nada, não fiz uhum. nada, só peguei o violão e gravei, porque eu tinha achado a música legal. Só que assim, eu já tinha feito isso várias vezes, com várias outras músicas que eu havia escrito e nunca havia tido essa repercussão, né.
Então, assim, eu realmente não sei. O que eu sinto eu vou continuar fazendo minhas músicas e falando aquilo que eu sinto, porque vai chamar a atenção de novo das pessoas em algum momento, alguma coisa vai se destacar. Uhum. Porque foi simplesmente isso que eu fiz. Não teve fórmula secreta nenhuma. E continuo fazendo da maneira que sempre fiz. E, claro, sempre tentando melhorar, né? Sempre tentando melhorar a qualidade. Sim. Você até comentou do equipamento, né? Na época nem tinha. Eu nem tinha esse negócio de microfone. Eu nem sabia direito como funcionava. Então, a gente vai aprimorando cada vez mais. E eu acho que realmente foi o timing ali da música, porque depois muita gente fez música sobre pandemia, né? Muito artista lançou música Uhum. nesse período, falando do que estava acontecendo. Mas eu senti que foi, assim, muito espontâneo e foi no momento certo e foi, assim, chegou nas pessoas certas e foi indo cada vez mais. Eu acho que essa coisa do viralizar muitas vezes é aquela pessoa certa que compartilha, que dá um start, né, acontece muito. A gente tem vários exemplos disso. Agora outra coisa que eu queria te perguntar com relação a isso, em algum ponto, em algum aspecto te incomoda, tipo, a Vika, a cantora da música Pausa que viralizou, tipo, você ser apresentada por uma música específica que viralizou. Eu vou pegar um exemplo que todo mundo conhece, o Los Hermanos, por exemplo, não aguentava Ah, mais ser conhecido como a banda da Ana Júlia. Você chegou nesse ponto ou ainda não? Tá não, tranquilo. porque eu acho que é isso, né? É a verdade, assim. A maioria das pessoas me conheceram por conta dessa música. Então tá tudo bem as pessoas me apresentarem por conta disso, que foi realmente a música que trouxe meu nome, assim, né, à tona, digamos, na época. E quem sabe mais pra frente terá outra, que terá uma projeção maior ainda, e as pessoas daí vão falar, a Vika da música Y, Z, Uhum. enfim. Eu acho que tá tudo bem, assim, eu não fico de maneira alguma ofendida, porque eu acho que é o que é, né? É isso. Sim. Sim. E é Tem sempre. vários casos de artista, né? A própria Kelly É, Key não aguentava mais o Baba, falou que sempre odiou aquela música, que odiava cantar. mas é Pô, sempre melhor do que não ser conhecido por música Sim, nenhuma. com certeza. Não, e é uma coisa que muda também, né? Sei lá, talvez depois de uns 30 anos de carreira você volte a gostar muito dessa música, de ser reconhecido por ela e tal. Vai depender muito, né? sim, isso é verdade. Porque É. depois pode fazer versão e versão e transformar ali a música pro momento que você tá. É como banda. Quando tá todo mundo com 20 anos, tem aquele espírito grupal, então vai todo mundo viajar junto, mora junto. Aí a banda vai durando, aí todo mundo faz 30, 35, casa, tem filho, não suporta mais estar junto. Aí, às vezes separa da banda. Aí quando tá todo mundo com 50, 60, os filhos já cresceram, aí volta a ter, nossa, eu quero ter banda de novo, porque assim, né, já Total. aí volta a querer fazer turnê junto. Então são ciclos, né, que vai São voltando, ciclos. né? São ciclos. Aliás, a gente falou, né, ficou falando de rede social, como é que você lida com as suas redes sociais? Como é que você dosa essa coisa de pessoal e artístico, de expor, de não expor, como é? É uma linha tênue, às É. vezes. É um desafio, eu sinto. Porque eu fico nessa cobrança de, pô, as pessoas querem ver o que eu tô fazendo, mas será que eu preciso falar isso? Será que é relevante isso pra minha música? Ou será que não é justamente isso que elas querem ver, o que eu tô fazendo fora da música? Uhum. Então, sabe? Porque fica complicado saber o que você. Até que ponto você pode ir ali da vida pessoal. Você pode. Não existe o limite, né? Você pode postar o que você quiser, Uhum. mas será que vai ser saudável? Né? Eu fico pensando. Mas eu sou muito presente nas redes no sentido musical, profissional. Uhum. Eu busco estar sempre movimentando, porque assim, por mais de que eu não tenha algo novo agora, agora eu tô lançando música, tenho coisas para falar, mas vamos supor que eu tô num hiato ali de lançamentos. Eu lancei tantas coisas e tem tantas pessoas novas me acompanhando que não sabem das coisas antigas, que eu sempre posso estar relembrando alguma coisa que eu fiz. Uhum. Então eu tô sempre nesse movimento, às vezes até pego um vídeo antigo e falo, ó, lembrando tal dia que participei de tal coisa. Então, estou sempre nessa atividade nas redes sociais, até porque é preciso estar girando ali, né, nos conteúdos. Vocês bem sabem, vocês têm o canal, para que a rede social te ajude também, né? Para ela te ajudar, você também tem que ajudar ela, você tem que estar Sim. sempre ali movimentando. Então, você acaba ficando
preso ali no lance de estar sempre postando. E eu procuro estar sempre postando, assim, movimentando o meu canal também, posto toda semana, todas as redes, sempre estou postando alguma coisa. Mas o pessoal fica essa linha aí, esse desafio para mim sempre. E é complicado, porque você tocou num ponto que é muito relevante. Você mesmo estava dizendo que hoje em dia o público quer consumir mais o artista do que a música, muitas vezes, né, É, e que você tem que postar coisas que eles querem ver e às vezes você tem que fazer até uma vidência, né, para entender o que é que a galera quer ver. Mas além disso tudo, tem um terceiro elemento que você citou indiretamente aí, que é o algoritmo. Nós temos que agradar o público e agradar o algoritmo, e não necessariamente o que o público quer é o que o algoritmo quer. Como que fica? Quando você vai traçar uma estratégia, como você mesma disse, né, que vocês tinham planejado de lançar as músicas numa sequência, vocês levam em consideração isso, tipo, o que está em alta ali, o que, que o algoritmo está pedindo, ou não, vocês focam mais no público ou na parte artística? Como que você trabalha essa projeção? nossa, e essa pergunta aí, sempre pegando ela. Hum. Eu fui, nessa decisão que eu tomei agora, foi mais um sentimento pessoal, assim, Uhum. intuitivo, artístico, de sinto que essa música vai ser melhor para esse momento. Não foi seguindo algoritmo, foi simplesmente seguindo uma coisa que eu tava sentindo. Eu respeito muito aquilo que eu tô sentindo, assim. Mas, às vezes, a gente define datas de lançamentos de acordo com o algoritmo, sim. Ah, porque para as plataformas de música, a cada tantos dias é legal lançar. Então, Hum. vamos esperar uma semana a mais aqui para não ficar uma semana a menos lá sem a música, entende? Tem todo esse lance aí para ser analisado em relação às plataformas. Isso a gente pensa assim. É complicado, né? Porque no YouTube mesmo, você inicia uma constância, se de repente você muda aquilo, às vezes até para mais, mas principalmente para menos, o teu canal já começa a ficar enterrado, já não é entregue mais os vídeos, o algoritmo do YouTube dá prioridade para quem está produzindo com uma constância, com uma frequência, até mesmo o estilo do vídeo. Então, assim, a gente acaba não sendo limitado, por uma gravadora ou né, um diretor ou um editor, mas acaba sendo limitado pelo que as plataformas nos exigem, né, Vic? Exatamente. Aí, às vezes, você muda até o formato da sua arte, né? Uhum. Para agradar ali o que o algoritmo quer ver, né? Uhum. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Até que ponto você vai abrir mão da sua Sim. personalidade artística para querer agradar e atingir um certo número? Tem que ser saudável. Esse equilíbrio tem que sempre respeitar a sua identidade, eu acredito. Não é porque todo mundo tá fazendo que eu também vou ter que fazer daquele jeito. Posso mexer nisso? Posso mudar? Acho que sim. Acho que não vai ferir meu lado artístico. Então eu vou fazer, vou testar. Ah, não gostei, não vou mais fazer. Então acho que tem que ir indo assim. Sim. Mas esse ponto muitas vezes, Bica, também tá num momento onde a pessoa até aqui tá conseguindo pagar os boletos e agora não tá conseguindo mais. Quando chega nesse ponto, aí ferrou. Ferrou. Porque aí a arte ela é limitada pelo fator econômico. Aí Sim. ferrou. Mas acontece, pode acontecer. Mas eu tenho uma curiosidade, até falando em parte sobre isso que você está falando, que é o seguinte: a gente vai ficando mais velho, a gente vai meio que parando no tempo, no gosto, assim, né? Eu escuto muito música dos anos 80, 90, 2000, e eu fico pensando assim, quando que algo na música deixa de ser uma tendência? Todo mundo tá fazendo, todo mundo, sei lá, nos 70, 80, ai, a onda dos sintetizadores, aí todo mundo faz música assim, um determinado timbre de bateria. Aí eu fico imaginando, a gente gosta muito desses sons, porque cresceu ouvindo, aí fala assim, por que que não fazem mais som com essa sonoridade? Por que que muda a sonoridade? Aí quando alguém faz uma coisa parecida, acho que o Weeknd fez uma coisa mais oitentista, ai, nossa. Quando você vai compor, que você pensa assim, nossa, isso aqui pode ser mais atualizado ou não? Como que é natural, talvez, para quem esteja fazendo hoje, fazer um som de hoje e não uma coisa datada, sei lá, alguém que tem, sei lá, 70 anos, se for fazer uma música, tem uma memória
de quando fazia música 30 anos atrás e acaba reproduzindo isso hoje e pareça sempre fazer a mesma coisa. Qual é a sua visão sobre essas variações de música e a temporalidade? Interessante, eu não tinha pensado nisso. Talvez a pessoa mais velha, ela traga aquela memória musical de quando ela era mais jovem, porque aquilo traz uma nostalgia para ela, Uhum. dos tempos, melhores tempos da vida dela, digamos assim. Então ela queira replicar aquilo, mas talvez de maneira inconsciente. Sim. Aquilo é o melhor que tem para ela, porque aquilo traz a lembrança da melhor fase da vida dela. Eu acho que continuar sempre se atualizando em relação à música, né? Mas eu acho que se você ama fazer aquilo, não tem porquê. Ah, porque agora tá todo mundo usando o sintetizador de novo, vou ter que usar. Ah, se eu não gosto muito, eu não vou. Vou continuar com o meu estilo, vamos dizer assim. Mas também vai muito do produtor e também do que você quer para aquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu posso fazer uma música que na voz e no violão ela soe antiga, sei lá, mas eu posso falar pro produtor, quero que você deixe ela super moderna. Ele vai jogar um beat, vai trazer um timbre que, sei lá, a galera tá usando, e geralmente a influência já é gringa, porque o primeiro faz sucesso fora do país, parece, e depois vem pro Brasil, né, as influências na música. Então o pessoal já vai pegar o que tá fazendo sucesso fora e trazer já pra música, pegar os mesmos timbres. Então, uma questão de ali técnica mesmo, de você saber onde você quer chegar com a sua música. Ou não, escrevi na voz no violão, mas quero deixar ela bem crua, quero que soe anos 70 a minha música. A mesma música dá pra transitar entre as duas vibes, assim. No caso, quando eu escrevo as músicas, geralmente são voz e violão, então os arranjos eles vêm posteriormente, quando eu tô falando com o meu produtor, e quando a gente tá no estúdio. E é meio que uma decisão conjunta, assim, do que eu gosto, de como eu quero que a música soe e do bom senso ali. Às vezes eu gosto de coisas e meu produtor fala: "Ah, mas você tem certeza? Eu acho que talvez seja mais legal a gente ir por esse outro caminho". Então aí a gente vai testando e vai sentindo ali o que faz mais sentido na hora. Mas eu gostei do seu posicionamento. E eu acho que tem uma coisa a ver também com o tamanho do artista, né? Porque se você é um artista, sei lá, que você tem 70 anos, mas você nunca fez aquele grande sucesso. E você faz uma dessas músicas que pode ser considerada datada, você vai ser visto como antiquado. Porém, se você é os Rolling Stones e lança um disco, todo mundo quer que você lance um disco igual dos anos 60 porque foi seu auge. Todo mundo compara, não é tão bom quanto os discos dos anos 60, mas também é um disco bom, né? Você acha que o artista, quando ele tá grande, se repete, as pessoas querem mais do mesmo? Assim, olha, é o U2 soando como U2 nesse disco. Deixa eu ver o novo disco do The Cure pra ver se tá igual ao que eles já vinham lançando. Aí se rompe e faz uma coisa Eu acho. totalmente diferente, fala assim, nossa, mas não tá parecendo o The Cure. Eu acho que as pessoas gostam do artista, muitas vezes descobriram o artista por conta daquele álbum, daquela música. Então a pessoa quer mais daquilo, entendeu? Ela quer continuar consumindo aquele tipo de coisa. E o artista dá uma quebra de expectativa. Isso já aconteceu comigo, com artistas que eu gostava, e o artista lançou um álbum novo, eu falei, mas eu não gostei muito desse álbum. Aí Eu ela foi gosto lá no mais. Instagram e mandou um hate pro artista no direct. Não, eu não faço isso, não. Mas só a música não me. Eu fiquei na expectativa, assim, sabe quando o artista fala que vai lançar um álbum novo, você fica assim, poxa, esperando o dia pra ouvir, eu fico, tá? E aí você escuta e fala, mas não me impactou da maneira que tinha me impactado o outro. Aí você fica, puxa, mas eu queria mais. Eu acho que as pessoas têm um pouco disso, assim, né? Que elas querem mais, é tipo uma droga, ela quer de novo aquela sensação. Sim, imagina, vem um Metallica e lança um disco mais pop. Não, esse aqui é Nossa, pop, aí vai nossa, ter hate, hein? vai, imagina. Pode Mas ter certeza. é curioso, né? Como é que você acha que tá essa relação da galera com a música do artista? Porque você falou que sua primeira gravação foi um CD, né? Então, antigamente as bandas elas lançavam um CD, escolhiam ali uma, duas músicas de trabalho pelas quais elas seriam conhecidas,
E aí, se a pessoa quisesse ouvir mais, ela tinha que ir lá e comprar o CD, porque não dava pra ficar esperando o dia inteiro pra ver o momento que ia passar na rádio, né? Não é igual hoje, que a pessoa escolhe a música que quer, a hora que quer. Então havia essa coisa de você comprar o álbum, e já que você gastou uma boa quantia naquele álbum, você acabava escutando todo ele e conhecendo todo. E claro, você tinha Uhum. aquelas preferidas que você ouvia mais, mas eventualmente punha o disco e deixava tocado, do início ao fim. Era muito comum a gente fazer isso. E hoje não, Uhum. hoje a música tá aí, a pessoa ouve a hora que quer. Eh, Como que você acha que tá essa relação, assim, pra você tentar mostrar todas as músicas de um álbum seu? Como é que fica isso pra você? No caso a gente vai lançando singles, porque se a gente sabe que se do nada eu chegar e lançar 20 músicas, as pessoas não vão ouvir as 20 músicas, não Uhum, vão consumir, porque é muita oferta, é muita coisa, é muitas músicas, são muitos artistas, muitas músicas sendo lançadas todos os dias. E o artista ele não compete só com outros artistas. É uma competição por atenção, na verdade, das pessoas. sim. Então, você está competindo com todas as outras formas de entretenimento e também com todas as outras coisas que a pessoa tem para fazer na vida dela. Então, é muito valioso quando uma pessoa para o dia dela para ouvir uma música sua. Ela está te dando um tempo do dia dela, digamos assim, para ouvir sua música. Então, hoje eu sinto que a melhor estratégia é lançar singles, é ir Uhum, dividindo o trabalho para que as pessoas tenham tempo de consumir aquilo. Eu acho assim ousado, né? Tem vários artistas que fazem isso, simplesmente pá, álbum novo. Artistas uhum, grandes, né? Artistas grandes. Eu poderia fazer isso, mas talvez as músicas não teriam tanta relevância, sim. né? Quanto Mas se eu aí lançasse uma a uma e fosse trabalhando estrategicamente o lançamento de cada uma. sim. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, aí você fala da sua experiência. Tá. Quando você vai lançando uma a uma, não acaba uma sabotando a outra? Tipo, a pessoa você lança uma, aí a pessoa tá ouvindo essa uma. Quando você lança uma nova, de repente a pessoa para de ouvir a primeira e começa a ouvir só a nova, só a nova. Quero saber se isso acontece e se não complica um pouco aquela questão de porque tem muitos álbuns que só funcionam como conceito de álbum. As músicas elas conversam, elas contam uma Hum. história do início ao fim. Você acha que se perde um pouco disso? Porque a pessoa, depois de meses, quando você tá lançando lá a quinta, sexta música do álbum, ela não tá fazendo essa correlação entre uma música e outra, percebendo. Até porque quando você tinha o CD, voltando, né? Você tinha uma ordem das músicas que estava no CD. Hoje, quando É. você lança, a ordem entra numa playlist, entra em outra coisa, a ordem não é a mesma. Então, quero a sua experiência com relação a uma música abafar um pouco a anterior e essa questão de trabalhar um conceito para um álbum inteiro, porque muitos lançam single, single, single. Olha, esse é o álbum tal, mas acho que perdeu um pouco esse conceito, né? Acho que perdeu sim, acho que perdeu. É o limite ali, né, da arte. Tipo assim, tá, posso fazer um álbum inteiro. É uma vontade que eu ainda tenho de fazer, Uhum, é uma música emendando a outra. Um álbum inteiro, do início ao fim, sem cortes, sabe? Uma música vai encaixando na outra, naturalmente, ali. É uma vontade minha. É uhum, algo extremamente complexo para fazer num álbum, sei lá, de mais de 10 músicas. Essa combinação que o tema de uma música conecta com o tema da segunda e os acordes vão se encaixando, os uhum. arranjos vão se encaixando. Mas quando você picota e lança uma a uma, não dá para fazer essa conexão, né? Já perde isso. Mas eu não acho que uma música abafe a outra. Uhum, Porque assim, se eu lancei uma música e a pessoa gostou, ela vai continuar ouvindo aquela, não é porque eu tô falando de outra que ela vai deixar de ouvir uma coisa que ela gostou, porque eu mesma escuto várias vezes a mesma música, que eu já escuto há mais de 15 anos. Tipo, tem tanta coisa nova, mas eu quero ouvir aquela mesma música que eu já gosto, entende? uhum, Eu não sei, é porque você vai em busca de uma sensação do que a música traz pra você ali na hora. Mas querendo ou não, na rede social, você tira a atenção de uma pra colocar na outra, né? uhum. Então, pô, tô falando disso, 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 disso. Agora, do nada, eu tô falando daquilo, daquilo, daquilo. Meio que você tem que. Porque tem a questão do foco, né? Você Sim. tem que focar naquilo que você tá fazendo, naquilo que você tá falando. Então, nesse sentido de divulgação, sim, você para de falar de uma pra falar de outra. Mas eu acho que se a pessoa gostou mesmo, eu não sinto que os números eles sejam atropelados, não, Uhum. pelas plataformas. Eu não sinto que o fato de lançar outra baixa o número daqui já foi lançada, sabe? Entendi. Legal. Fala como foi
esse workshop que você fez com o Rick Bonadio, né? Que foi importante. Acho que ele acabou te contratando, foi isso? Isso aí foi em 2019, né? Faz tempo, faz tempo. É. Foi Não, não muito. dependendo Dependendo E da do sua parâmetro. idade, Vika, dependendo da o idade, tempo foi vai logo ficando ali. bem relativo. Bem relativo esse lance de faz tempo, né? Quando você tá lá com seus 60 anos, fala assim, outro dia, esse outro dia é uns 15 anos atrás. Aí a pessoa fala, não, uma vez eu fui. Quando chegar nesse nível. Mas enfim, eu participei em 2019 e foi através dessa oportunidade que eu entrei na gravadora, né? Que eu me mudei para São Paulo em 2019, no final de 2019. O workshop foi no começo do ano. Aí eu fiquei vários meses nessa reflexão de será que é o momento de ir, de fazer esse movimento. E aí decidi gravar na Midas e me mudei. Fui morar lá. E foi nesse movimento também que eu conheci vários artistas, né? Que eu até comentei, pude ir no show da Roberta. E é muito Uhum. legal, porque eu que nasci em Cascavel, interior do Paraná, assim, não tem muita coisa acontecendo por lá, em termos de música, sabe? E aí, quando você vai para São Paulo, você vê que os artistas existem mesmo, você encontra eles nos lugares, eles estão lá. Então, foi algo muito mágico para mim naquele momento, assim, de poder estar com as pessoas que eu admirei. E, enfim, fiquei 2 anos e meio na gravadora. E eu acho que a gente lançou mais de 36 fonogramas nesse período. Foi bastante música. Uhum. Qual o lado bom e o lado não tão bom de estar numa gravadora? O lado bom é que você acaba tendo uma exposição muito maior, muitas vezes, por influência, né, própria da gravadora, de ter possibilidade de entrar em vários canais de divulgação que eu não teria sozinha, né, e a gravadora tem uma influência em relação a várias coisas, mídia, rádio, TV. E algo que seja desvantajoso, muitas vezes é o lance que a gente falou da criatividade, né? Ah, agora eu quero mudar, quero lançar tal música. Muitas vezes não poderia fazer isso, né? Ficaria presa ali num plano de divulgação e ficaria limitada mesmo de fazer aquilo. Ah, quero gravar um clipe assim. Não, agora não é o momento de fazer um clipe assim, sabe? Digamos que a vantagem seria essa exposição da gravadora, da influência, e a desvantagem, talvez o lado criativo. Muito bem. Ô, Vika, eu quero rebobinar a fita, já que a gente tá falando de CD, já vamos mais atrás ainda. Quero, re- Eita. quero rebobinar a fita aqui um pouco. Hum. Você. A gente tava até brincando aqui nos bastidores antes de começar a gravar, que eu brinquei que eu pedi pra você falar alemão, né? Ah, Você, você em 2018 foi pra Irlanda porque era uma alternativa mais barata a ir para a Alemanha, né? Que você estava aprendendo o alemão e tudo mais. Então, yeah. assim, eu quero saber eh, se você ainda pretende, se você ainda está estudando alemão, se você já esteve na Alemanha, pelo menos para passear, pelo menos para conhecer, para ver como é que é em algum lugar, né? E correlacionado a isso, você também diz que tem o desejo de aprender outros instrumentos. Quero saber a quantas anda esse aprendizado, então, do idioma e dos instrumentos. E Tá. vou estender um pouco mais a pergunta. O quanto você acredita que ter ido para a Irlanda e não para a Alemanha fez a diferença na tua carreira musical? Legal. Então, o primeiro ponto da pergunta. Eu não tô mais estudando alemão, mas eu gostaria. Eu ainda quero falar alemão, ainda é uma vontade minha. Já estive na Alemanha, sim, em 2018, quando eu morei aqui, eu fiz uma viagem, conheci algumas cidades da Alemanha e eu achei muito bonito, assim, um lugar incrível. Os instrumentos, eu pretendo aprender. Esse é sério. Mandolim, que eu vou comprar um mandolim ainda O esse esse é ano. sério foi ótimo, esse é sério. O Não, idioma porque não assim, foi sério, o instrumento é sério. o idioma ele já fica para uma coisa mais longo prazo, assim, mas o mandolim é uma coisa que eu já vejo que dá para aprender esse ano ainda, sabe? Porque alemão, Uhum, acho que. O inglês eu já tô há vários anos e ainda não aprendi a falar direito. Então, o alemão acho que vai uma vida inteira, né? O mandolim é um instrumento que a galera usa bastante aqui, né, na música folk irlandesa. uhum. Então, é um instrumento que estou muito interessada e é fácil de encontrar aqui nas lojas. No Brasil, se quer comprar uma mandolinha, às vezes, não sei onde você vai achar. Às vezes você não vai achar na sua cidade, você vai ter que ir Uhum. para um outro lugar. Aqui não. Aqui é muito Internet, legal. Tem vários internet. instrumentos diferentes.
Mas é legal de você tocar um instrumento, pegar na mão antes de Sim, sim, comprar, sim, né? Eu sim. gosto disso. Sim. Então, esse é um instrumento que eu quero aprender, que eu acho que já tá próximo ali do violão, instrumento de cordas, porque ano retrasado tentei aprender a tocar teclado e tive uma professora, fiz aulas e não foi porque eu também faltou um pouco de dedicação da minha parte ali de continuar, porque o começo é muito difícil, né? Quando você tá começando uma coisa do zero. Você tem Uhum. que passar pelaquela fase da frustração e eu não soube lidar com a minha frustração acabou comigo. Mas o mandolim eu quero aprender. E o quanto ter vindo pra cá me influenciou, eu acho que se eu não tivesse vindo pra cá da primeira vez, talvez não estaria aqui agora e não estaria vivendo as coisas que eu tô vivendo agora, né? Eu acho que a vida, se a gente mudar qualquer coisa, qualquer frase que a gente falou, já vai mudar onde a gente tá hoje, Uhum. né? No passado. Então, eu gosto de pensar que a gente está no lugar que a gente deveria estar, né? Então, não tem essa coisa de, tomei uma decisão errada. Não, acho que foi a decisão que eu tinha que ter tomado para ter aprendido o que eu aprendi e estar aqui hoje. E eu tô gostando muito do que eu tô vivendo aqui agora, Uhum. sabe? Então, eu acho que ter vindo para cá em 2018 também foi uma porta que se abriu para estar aqui de novo. E agora tá sendo muito mais, eu vou usar a palavra fácil, mas talvez não seja essa a palavra, Menos difícil. mas é menos difícil, mas eu acho que eu amadureci muito, né, de 2018 para cá. Artisticamente e pessoalmente, né, me sinto muito mais preparada para lidar com as situações, enfim. E já tenho amigos, já tem pessoas que me conhecem, então tá sendo muito mais tranquilo poder estar aqui tocando de novo. Eu já sei Uhum. como funciona, sabe? Já entendo mais do mercado, então tá sendo uma experiência muito legal Muito tá aqui de legal. novo. Apesar de já ter estado aqui, está sendo diferente. Sim. Mas você acredita que esse cenário da música de rua na Irlanda, que não sei se tem na Alemanha, você acha que isso influenciou muito para você decidir: "Ah, é isso que eu quero"? E outra coisa sobre aprendizados, o irlandês está aprendendo ou é muito complicado? Eu acho que não sei na Alemanha, deve ter também, mas eu acho que Uhum. não tanto quanto, porque aqui faz realmente parte do turismo aqui, os Sim. músicos de rua e os pubs, né? Tem um pub, eu ia falar tem um pub a cada esquina, mas é mentira, tem bem mais que um pub a cada esquina. Porque na mesma quadra tem vários, então, Aham. assim, o pessoal vem pra cá por causa dessa cultura. A Irlanda tem um povo muito alegre, muito festeiro, né? Conhecido por ser um povo baderneiro também. Sim. Então é um país feliz, assim, de um modo geral. E aqui o pessoal fala inglês e as pessoas mais antigas, né, para usar essa palavra mais bonita, as pessoas mais antigas, elas falam o idioma gaélico, Uhum. que é um idioma que veio da origem celta, né, que os celtas, os vikings que colonizaram aqui a ilha, e aí é um idioma muito antigo. E eles buscam preservar muito esse idioma aqui. Então, em todos os lugares, você tem tudo escrito em inglês e em gaélico. Uhum. E nas placas, enfim, nas lojas, nos mercados, tem em gaélico. Eles buscam preservar esse idioma. Mas as pessoas mais jovens não falam. Pouca gente fala o gaélico mesmo, assim. O gaélico, não vou aprender. Eu até baixei um livro que ensina o idioma, mas é um negócio muito complexo. O inglês já tá bom demais, se eu conseguir falar super bem. Porque aqui o inglês irlandês, ele não é o inglês que a gente aprende no Brasil. Que a gente estuda o inglês americano, né? Aquele Uhum. inglês bem bonitinho, aquele inglês do Friends, né? Uhum. E aqui o pessoal não fala esse inglês do Friends. Então, é uma dificuldade a mais, assim, a comunicação, algumas vezes ela acaba O um sotaque é pouco mais pesado que o sotaque inglês? é tão pesado quanto, é diferente, não é igual ao Uhum. inglês, é um pouco diferente, mas é tão difícil quanto de entender, assim, algumas coisas. E eles têm muitas palavras que eles usam aqui que é diferente, assim. Eles criam as palavras, tipo assim, expressões deles, sabe? Que só usam aqui. Sim. Então aí você tem que ir aprendendo mesmo a maneira de comunicar deles, que é diferente. Uhum. Muito bom. Bom, É muito bom. Quando é. você entende, é bom. Quando você não É, entende nada, a pessoa começa a falar e vai, e você fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá falando?
Às vezes acontece. Aí você dá aquele sorrisinho e balança a cabeça. Aí eu assim, só, ok. tá concordando em cuidar É. do filho da pessoa por Eu 3 falo assim, dias enquanto ela vai viajar. falo assim, tomara que não tenha falado nada que comprometa. Que eu só concordei. Hum. Acontece. Bom, outra curiosidade que eu tenho é assim, qual que é a sua relação com a música? Porque uma diferença que o músico tem, vamos lá, para um escritor, é que todo mundo, acho que quando era, sei lá, adolescente, boa parte tentou tocar um instrumento e tal. E percebe que, assim, o músico tem uma coisa, se fala muito da criatividade, mas tem uma coisa muito de repetição. Repetir milhares de vezes a mesma coisa, a mesma nota. Inclusive, você fica bom quando você repete mais e mais e mais. E eu acho que, não sei se é uma falsa impressão que a gente tem escritor, que a gente está sempre escrevendo uma coisa diferente, sempre usando. Talvez seja a mesma coisa, mas a impressão é diferente. Por isso que talvez a maioria abandone a música, porque assim, nossa, eu vou ficar tocando isso aqui até quando? Até sair bem? E se você faz sucesso, é a mesma música que você vai tocar nos shows ad eterno. Qual a sua relação, assim, de momentos que você fala, pô, eu não quero mais tocar essa música, eu quero compor coisa nova, hoje eu não quero praticar, não quero tocar nada, eu quero ficar de boa. Tem essa relação também pra você? Ou você ainda tá naquela fase, assim, que, pô, não se cansa de ouvir música, não se cansa de tocar o tempo todo? Não, eu me canso sim. Eu me Uhum. canso. E realmente é a repetição. É a repetição. Tem que tocar muitas vezes a mesma música até você ficar bom, até você não errar, até você acertar todas as notas, cantar aquilo de forma espontânea, como se você tivesse escrito, sabe? Quando eu tô aprendendo Uhum. as músicas que não são minhas, principalmente, porque as que eu escrevo já são espontâneas, que sou eu que faço. Uhum. Mas quando eu tô aprendendo a música de outra pessoa, às vezes é chato o processo, às vezes é chato, porque realmente você tem que ficar várias horas ali fazendo a mesma coisa pra você chegar num resultado satisfatório pra você. Falar, não, tô gostando do jeito que tá. E esse é o trabalho que ninguém vê, né? É, Porque ninguém vê essa parte que o artista tá ali ensaiando, Sim, repetindo. O pessoal vê a hora que ele tá no show, que ele canta a música, que ele já estudou por horas aquela música pra cantar, né? E é um processo que às vezes me cansa, assim. Tem dias que eu simplesmente não quero tocar, não quero cantar. E é bom ter esse descanso, né? Uhum. Às vezes, eu acho que refresca, assim, a ideia. E qual que foi o ponto da pergunta? Se Em que que eu momento você fala assim, não, pô, preciso compor músicas ah. novas, porque essas aqui já tá me cansando, as mesmas. Então, eu tô no processo de lançar. Eu vou confessar que faz um tempinho que eu não escrevo nada novo. Uhum. E eu sinto que conforme eu vou esgotando as coisas que eu tenho pra mostrar, me dá uma vontade de fazer coisas novas, sabe? Eu ainda tenho várias músicas inéditas, então eu ainda tô no êxtase de mostrar o que Uhum. é desconhecido pras outras pessoas, né? É Uhum. conhecido pra mim, mas é desconhecido pros outros. E eu sinto que quando acabar ali, eu vou falar, gente, mas não, agora eu preciso ter um negócio diferente pra contar. E aí, naturalmente, as ideias vão começar a fluir de novo. Geralmente isso acontece, sabe? Quando você Uhum. termina um processo ali, você começa a dar um start em outro, e as ideias vão surgindo. Então eu já tô pensando no próximo, que eu gostaria, inclusive falei antes que eu gostaria de fazer esse mix de linguagens, de inglês, de português, espanhol, alemão. Vai que, né? Aqui. Uhum. Vai que eu conheço alguém que cante alemão aqui, a gente pode fazer uma música. Mas eu tô pensando nisso. Tô em busca dessas parcerias e dessas possibilidades. Uhum. Vai que ela grava uma música com o Rammstein, É. o Santos. Agora, Já uma, pensou? uma coisa eu vou dizer, que Hum. todo artista, todo músico, deveria, que ele não deveria falar a verdade. Tem uma pergunta que ele sempre deveria mentir. Eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Que é quando alguém te perguntar: tem alguma música que você não aguenta mais tocar? Nunca diga que tem mesmo, porque Ela vai querer. o Não, público não tem. vou eu vou mentir. Não, porque o público ele tem uma ele pode ter uma, ele se não tem, ele quer ter uma falsa impressão que o artista tá gostando tanto de tocar quanto ele de ouvir. Uhum. Uma vez teve um artista que falou, pô, essa música aqui
já encheu o saco. Aí toda vez que eu via ele cantando aquela música, eu falei, pô, aí tá cantando sem vontade, não dá nem vontade de curtir, porque o É, cara não tá curtindo. Então, exato. Vika, daqui a 30 anos, minta sobre as músicas de hoje, diga que você adora, contar todas. Cada vez que eu toco é uma Se sensação pudesse, tocava diferente. todas de todos os álbuns, em todos os shows. Vou dizer que é isso aí. Fica difícil falar que você não gosta de tocar uma música, né? Pois É. é. Tem dias que eu não gosto de tocar nada, tem dias que eu não quero tocar nenhuma, Uhum. pra facilitar a minha resposta. Tem dias que tá de saco cheio. É. Mas nunca cheguei Cê- nesse ponto de odiar uma música. Só tem dias que eu tô mais cansada. Uhum. Essa música, eu não sei se eu quero cantar. Mas tem dias que eu falo, nossa, essa música. Você Poxa. passa muito a impressão de burocrata, né? Ó, tá fazendo uma obrigação ali Uhum. em cima do palco. Quando na verdade, né, a impressão que a gente tem é que ele tá ali se divertindo, né? Pô, agora é a hora do entretenimento e tal, vamos curtir. Aí o cara Só fala que assim, querendo ou não, é uma profissão, né? claro, Então, se Claro. você se comprometer a fazer um show, não importa se você tá cansado, se tá triste, sei lá, aconteceu alguma coisa na sua vida. Você tem que cumprir com a sua obrigação, né? É. Claro que a gente tem essa coisa de achar que o artista é lógico. um super-herói, né? Não, o cara tá sempre no lifestyle artista, ele tá Tá sempre adorando o na que ele tá vibe. fazendo. É. Mas Até às vezes não. Até porque tem uma coisa que, assim, na nossa vida cotidiana, a gente tem uma profissão e trabalha em algo burocrático. Então a gente está o tempo todo reclamando e ouvindo reclamação de pessoas que têm profissões. Quando você vai para arte, você não quer ver o cara reproduzindo aquilo. Fala, bom, o cara faz uma coisa criativa, muito louca. Aí, se você vê o mesmo discurso burocrático que você escuta todo dia, fala assim, pô, essa pessoa não tem nada de especial. É. Então, assim, minta. Porque é uma fuga da realidade, né? Sim, Você se vê ali no artista. Exatamente. exato. Então, Vika, quando você fala assim, nossa, meu método de composição ele é mágico. Eu É. entro num universo assim, lúdico, paralelo e faço as minhas músicas. Não dá pra falar muitas verdades, não. Pois é. Não. É tudo mágico. Pois É é. aquela coisa que a gente estava falando, né? Da exposição. Quando a gente se É. expõe muito em rede social, a gente tira um pouco do encanto, né? Do Tira do artista, né? encanto. Tira o encanto. Exato. Também acho. Eu não Então, acho que quero. tem que. Eu não quero ver os meus artistas favoritos em fila de banco. Aqui, gente, eu tô tirando a selfie, tô pagando aqui o meu IPVA. Não, pô. Então. Mas eles fazem isso, né? Fazem, Pois é. mas não mostra. Não precisa mostrar tudo. Bom, você que está aí nos assistindo, mostra que você está gostando, curtindo tanto desse episódio quanto nós, e deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona as notificações, compartilha com todo mundo, porque o episódio daqui a pouco já está chegando no fim e depois vai ficar chorando que queria mais. Agora, Vika, tem uma atividade que é muito comum para muitos autores, bastante comum até, mas que para cantores a gente não vê tanto assim, ou, pelo menos a gente não ouve falar tanto. Foi uma experiência que você teve, eu queria que você falasse um pouco. Para os autores é muito comum ir nas escolas falar com alunos e falar sobre os livros, falar sobre as histórias, tudo. E você foi fazer isso numa escola falando sobre sua música. Como é que foi a experiência? É verdade. Foi muito legal. Eu fui convidada por uma professora a ir lá, né? Conhecer os alunos e cantar a música para fazer uma atividade diferente. E, pô, que criança que não vai gostar de uma atividade diferente, né? Sair Uhum. do caderno pra, sei lá. Então eu fui, e assim, pra minha surpresa, as crianças todas sabiam a minha música e elas tinham coreografia pra música, assim. Eu adorei, faria mais disso, porque eu acho que é muito legal, assim. Eu lembro de ter vivido momentos super legais na infância, na escola, então acho que você acaba criando uma memória eterna ali na vida de uma criança. Sim. E, se eu não me engano, você foi numa escola de Cascavel mesmo, né? Da sua cidade. Foi uma escola da minha cidade. Então, Uhum. isso é bem interessante, porque tem um pouco a ver com o que a gente estava acabando de falar aqui. Acho que para a maioria das crianças, dos alunos, o artista é uma coisa que está muito longe, muito inatingível. E a criança muitas vezes não se coloca no lugar de sonhar em ocupar aquele espaço em algum momento no futuro da sua vida. E aí quando vem alguém e fala assim, olha, vai vir aqui uma pessoa, ela é cantora, ela é daqui da cidade. Né? Eu não sei se você chegou a estudar naquela escola, mas você estudou melhor ainda, que vai dizer, ela estudou aqui, ela sentou nesses bancos, né? É uma coisa diferente para a criança, né? É diferente. E aí tinha além da música, umas perguntas, né. E uma Uhum. das perguntas era as crianças fizeram perguntas pra mim Qual foi a sobre mais minha vida, curiosa? né. Qual foi a pergunta mais curiosa? Ei, caramba.
Eu não lembro, mas eu ia contar a história de que uma menina depois veio falar pra mim que ela queria ser artista também. Uhum. E eu achei muito impressionante, assim. Ela chegou falando: "Eu vou ser artista também", convicta de que ela seria uma artista. Eu achei muito fofo, assim, muito legal de ver esse sonho nas crianças. Pô, seria legal se ela falasse assim: "Hoje essa menina é a fulana de tal, uma artista famosa". Daria um clímax É. pra história. Não, mas é que esse daí foi Tá muito muito cedo recente. ainda, tá muito cedo. Foi muito recente, foi Ô, eu acho Raul que Gil, 2, pô, vai a 3 anos molecada atrás. novinha lá, pô. Então, no Raul Gil, né, que tem É. 730 anos. Agora, e quais são as suas referências, ô Vika? Ai, ai. Não, As minhas, é. quando eu comecei que as referências vão mudando, né, Uhum. conforme a gente vai ouvindo Uhum. coisas, cada coisa vai se tornando uma referência. Mas quando comecei a tocar, assim, especificamente, não tinha esse lance de plataforma, de música, assim, não era fácil o acesso, né, tinha que comprar o CD e tal, né. Sim. Então, assim, eu acabava ouvindo o que tinha lá em casa, os CDs que tinha lá dos meus pais. Então, eu lembro de ouvir Raul Seixas, que tinha uma coletânea de MPB, e os que mais me chamavam a atenção eram os mais animados, porque tinha, assim, Lupicínio Rodrigues, Uhum. Adoniran Barbosa, já não era uma coisa que mexia tanto comigo, assim, sabe. Uhum. Aí quando vinha um Raul Seixas, nossa, eu achava incrível aquilo, né, o rock and roll, o ritmo, o blues. Rita Lee, tinha o CD da Rita Lee, eu gostava. Aí depois de um tempo eu descobri, eh Kid de Abelha, aqueles acústicos MTV que tinham os DVDs, né, dos acústicos, gostava muito. E fui me envolvendo, assim, com a música, quando meus pais saíam, às vezes assistia uma música ao vivo, prestava atenção no que as pessoas estavam tocando, no que o público gostava, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, né, era mais nessa vibe, assim, minhas referências do começo. E aí depois que eu, né, fui descobrindo os artistas internacionais, fui gostando de country, de folk, e e eu percebo que eu gosto muito, assim, de música mesmo, né, aquele lance que você falou de antes tinha que comprar um CD e ouvir Uhum. todas, mas agora a gente escuta as playlists. Então às vezes eu escuto a música e, assim, nem sei quem canta, eu gosto da música, sabe. Então eu vou salvando as músicas que vão surgindo ali na playlist, às vezes de recomendação mesmo, né, a gente coloca uma música, vai recomendando as próximas, e eu vou salvando. Então eu vou gostando das músicas mesmo, às vezes nem sei falar quem canta, mas às vezes tem alguma coisa que me chama atenção na música, que eu salvo a música pra ouvir de novo, porque eu gostei, sabe. Curto bastante, assim, o estilo. Agora tô ouvindo mais folk, eu gosto muito do folk. E blues, assim, também gosto, country. Muito bom. Excelente, Se eu tem que puder ser. recomendar uma artista, então, que eu tô ouvindo Ah, fica à ultimamente, que eu vontade. posso dizer, Com certeza. que é uma artista que eu descobri, assim, pelo algoritmo, ela se chama Ana Valls, é uma artista americana, se eu não me engano, ela mora em Nashville, e ela tem um estilo muito, muito legal, assim, uma mistura de country e folk que eu fico apaixonada, assim. Uhum. Tô nessa vibe agora. Agora eu quero ser a Ana Valls. Eu vou recomendar também uma artista nova que eu escuto bastante, chama Johnny Mitchell, Hum, do folk. Também promete. boa. Tracy Chapman também promete. Muito legal. Quer recomendar aí? Agora só ver, César. Cara, eu tô naquela vibe do Will, que parei um pouco no tempo. Ah, Eu ouço mais a galera mais das antigas e acho que isso é, inclusive, hoje em dia é um grande desafio pra galera que tá lançando música, né, porque muita gente tá parando no tempo também, né, a galera que é mais velha. Então eu vou deixar as recomendações de vocês, procurem a recomendação dos 2, tá porque bom. senão eu vou recomendar Halloween aqui, Johnny Mitchell é novinha. o não, mas eu tô falando que eu parei nas músicas, não tô nos lançamentos, né. Enfim, a gente tá chegando aqui no final do nosso episódio de hoje, mas antes eu queria saber, ô Vika, Hum. da parte artística, assim, questão artística de arte mesmo, né, a arte das suas redes, enfim. Você fez aula de pintura, de desenho, você produz alguma arte para as suas redes? Ou você pede para o seu irmão fazer alguma coisa para você? Então, eh,
Às vezes, quando tem que criar alguma divulgação específica, assim, de um show, alguma coisa, eu faço. Eu faço Hum. no Canva. Expert no Canva. Não, mas eu quero saber pintura Canva sua, tá salvando muita gente. desenho seu, se você Canva. faz. Não, desenho eu não faço, não. Não, não. Desenho eu não me arrisco. Meu irmão já, ele é um ótimo artista, assim, de pintura e desenho. Ele desenha muito bem. Inclusive, uma vez ele fez uma caricatura minha, que a ideia era a gente usar pra capa de uma música, mas a gente não acabou usando. Mas de desenho, fico mais na música mesmo. Isso aí. Não. Viva o Canva. Viva o Canva. No Canva eu Canva faço salva. thumbnail de vídeo de Sim. YouTube, arte de show. Vixe, aí. Tá dando até pra editar Ligo. vídeo agora lá, tá bem interessante assim. O Uhum. negócio tá bom, né? Agora, pra dar aquela encerrada, quais são os próximos passos? Claro. Você falou aí de disco novo que você tá pretendendo lançar. Fala quais são os seus próximos planos. Meus próximos planos. É, Será que eu posso contar? dominação, Tem que deixar no que o mistério. cérebro dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. O próximo plano, agora próximo, é lançar minha nova música, que eu gravei o clipe, inclusive, aqui, na Irlanda. Foi essa que eu falei, muda tudo, vamos lançar esta. E aí não tinha foto, não tinha clipe, não tinha nada, e eu falei, não tem problema, vamos lá. Aí eu conheci uma galera super talentosa aqui, inclusive agradecer eles que toparam participar dessa gravação comigo. A gente pegou um carro e foi lá para Irlanda do Norte, o Bruno e o Pedro, e a gente fez imagens em lugares super turísticos lá, lugares incríveis, assim, parece que você tá num filme, literalmente, porque já foi cenário de filme. E é uma música que muito especial, assim, eu escrevi a música para uma amiga minha que estava passando por uma situação muito difícil na vida dela, e foi uma música que eu escrevi para tranquilizar ela da situação que ela ia passar. E achei que fazia todo sentido a gente ir gravar num cenário de natureza, assim, que a música traz muito essa inspiração do divino, né, da confiança na vida, e ficou muito bonito, tô ansiosa para mostrar essa música e esse clipe, é o próximo passo agora. E teremos mais feats também ao longo desse ano, antes do lançamento do álbum. Esse eu não vou falar ainda, vou deixar no mistério. Quem quiser saber, o arroba da Vika tá aí embaixo do nome dela, @VicaOficial, segue lá, e aí vai ficar Tem que por dentro de acompanhar. tudo. Quem tá na minha comunidade. Eu tenho comunidade. Opa, fala. Comunidade. E a galera da comunidade, ela fica sabendo antes das coisas. Então, a galera já sabe o que é o feat, já sabe o que é a música. Enfim, quem é super curioso pode entrar na comunidade. Excelente. Fica então a dica dada. Certo, Will Uhum. Santos? É isso aí. E agora a gente chega naquele momento que a galera fica meio Fica chateada. triste, é porque acabou. Né? A galera fica chateada. Mas infelizmente a gente tem uma hora, tem que acabar, tem que deixar a Vika voltar para as composições dela. Falou que já tem um tempinho que não escreve. De repente agora ela já se inspira e vai lá e escreve alguma coisa. É. Como aturar dois idiotas, de repente, uma coisa assim. Enfim. Não, adorei a conversa, assim. Vocês lembraram de coisas que eu não imaginei que vocês iam comentar aqui. Realmente fizeram um estudo aprofundado da minha carreira, da minha vida até aqui. Gostei muito, assim, foi muito produtivo, assim, a nossa conversa. Falamos de coisas bem profundas da carreira. Gostei, trouxe várias reflexões. Muito bom. Bom, eu queria agradecer, lógico, a presença da Vika aqui nesse episódio de hoje. Agradecer a galera que está assistindo aí na estreia, a galera que ainda vai assistir. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, aquela ladainha toda que a gente fala, Vika, a gente repete, a galera esquece, não faz. Às vezes o Pode papo se tá muito inscrever no bom. meu também. Claro, se Sim, inscreve lá no canal da Vika todo mundo. também. O da Vika é bem fácil de achar, né? Vika Oficial em Vika. todos os lugares, você vai encontrar. Então se inscreva, compartilhe, aquela coisa toda. Entra lá no site, no podletras.com.br, dá uma olhada lá nas publicações, conheça um pouco lá sobre as coletâneas que a gente organizou aqui, coisa sempre muito legal, sobre o livro da Amélia. O do Daniel já esgotou, a galera fica enrolando. O Daniel foi o vencedor do primeiro ano, Vika. Ele venceu o concurso de contos e aí também teve um livro solo publicado. O dele já esgotou, mas ele já fez uma nova edição. Então você que está interessado, procura lá o Daniel Freitas no Instagram, olha lá o
o livro dele também tá muito bacana. Ele incluiu o conto que foi vencedor, incluiu outros textos e fez uma nova edição, ficou legal também. Legal. Ou adquiram também os livros que estão lá no site do podletras.com.br. Pode mandar mensagem lá no Instagram, é a forma mais fácil, certo? Eu me despeço, passo a palavra pro Will se despedir. E aí, Will, você toca a bola pra Vika só pra ela deixar aquele recado final com a galera. É isso aí. Também agradeço bastante a Vika ter estado conosco no episódio de hoje. Pedir para todo mundo ativa as notificações, porque aí você vai ser avisado quando tiver episódio novo. Toda terça e toda quinta às 8 você pode vir aqui também, que também tem episódio novo. Sempre a gente indo atrás de pessoas interessantes para mostrar para vocês. Então a gente pede um engajamento para que o conteúdo seja mostrado para mais pessoas, beleza? Então é isso aí. E as palavras finais do episódio de hoje fica com a nossa convidada, a Vika. Agradecer você, César, Will, pela nossa conversa. Agradecer o Diego, né, que fez a nossa ponte para a Sim, gente estar Diego aqui Lemos. conversando. E convidar quem ainda não conhece as minhas músicas para ouvir depois. Pode dar um play no álbum todo, se quiser, que é mais legal, né? Ouvir do começo ao fim. Sim. Tem muita música lançada, tem um álbum com o Oswaldo também, com as canções do Oswaldo. E logo mais tem lançamento. Então, convido vocês a embarcar nessa viagem, né? Junto comigo, que estamos só começando. Muito bom. Isso aí. E tem mais um detalhe, Will. Quem achar lá algum material do primeiro disco dela lá, que tá escondido, marca ela lá. Deixa escondido, não mostra. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Toda terça e quinta às 8 da noite tem episódio novo, ao vivo ou gravado. E fiquem ligados aí. Um grande abraço a todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.